Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o Portal de Luz. Nós estamos juntos todas as quintas-feiras às 19 horas, com reprise aos sábados às 15h30. Eu sou a Nancy Anovale. Eu sou o Vinícius Anovale. E o intuito do nosso programa é trazer mais reflexões, motivos para que possamos refletir, nos autoconhecer, para que a gente possa expandir a nossa consciência, entender que há muito mais para além do que os nossos olhos físicos veem, compreender que nós somos seres espirituais, vivendo experiências terrenas, tudo isso sob o olhar dos nossos irmãos estelares, os pleiadianos, esses seres tão amorosos que trazem diversas mensagens e ocasionam, eles impulsionam essas reflexões na nossa vida e compartilhamos isso aqui com vocês. E antes de começar o nosso tema hoje, que é muito especial, falaremos sobre compaixão, um tema e um sentimento tão importante nos dias atuais. Eu quero deixar aqui um recado para você que quer sintonizar ainda mais com os seres estelares, com os nossos irmãos pleiadianos. Então, se você desejar receber o nosso e-book com mensagens canalizadas, mensagens que eu canalizei dos nossos irmãos estelares, entre em contato conosco, manda uma mensagem nas nossas redes sociais, no Instagram, @Sistema Comando Estelar, @Espaço Luz Estelar, pedindo o seu e-book que nós enviamos gratuitamente. É mais uma forma da gente poder espalhar a mensagem dos pleiadianos, trazer mais luz à nossa consciência, mais motivos de reflexão para que a gente possa dia a dia evoluir um pouquinho por dia, para que a gente saia ainda melhor dessa encarnação para as nossas futuras encarnações, futuras dimensões. Então entre em contato conosco. Então vamos lá, sem mais delongas, entender um pouquinho sobre esse tema. Vinícius, o que é compaixão? Como podemos começar hoje? Compaixão é a gente se compadecer pelo próximo, né? Sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. É assim que a gente desenvolve compaixão. Às vezes a gente precisa desenvolver, às vezes isso não está tão latente no nosso coração e tudo bem, mas é importante que a gente olhe para isso e tenha esse olhar compassivo para todos os seres vivos, para todas as pessoas. Lembre-se que nós somos um só, nós estamos conectados com o todo, nós somos todos irmãs e irmãos aqui nessa terra, vivendo aqui, e temos de ter união, né? Sem julgamentos, sem preconceitos. Então quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente desenvolve uma amorosidade diferente, algo que transcende a raiva, transcende o incômodo, o ódio, a tristeza. Então a gente sentindo a dor do outro, se colocando no lugar do outro, a gente consegue puxar um ao outro para uma vida plena, para uma vida absoluta no todo, conectado com o todo. Então, compaixão é um dos grandes ensinamentos também dos nossos irmãos estelares. Eles falam muito sobre compaixão, sobre a gente olhar a nós mesmos, olhar para o nosso interior, mas a gente também olhar para os nossos irmãos, olhar para o todo. A gente muda a realidade, mudando a nós mesmos, mas também encorajando, também estendendo a mão, também acolhendo o outro que às vezes sofre, né? Não à toa os nossos irmãos estelares nos entregaram, nos forneceram uma série de técnicas e possibilidades para que a gente cuide um do outro. Mãos estelares é uma das técnicas, os símbolos estelares é mais uma técnica, a gente pode cuidar do outro. A mesa estelar, que faz um trabalho energético completo de equilíbrio do ser, é uma forma de cuidar do outro. Então nós temos muitas possibilidades de olhar para nós, mas também de olhar para o outro, entender que o outro pode sofrer, às vezes está sofrendo, e a gente tem algo que a gente possa fazer para aliviar essa dor, para apoiar e auxiliar e tirar as nossas irmãs e irmãos desse estado de sofrimento, tristeza e dor que às vezes acomete as nossas vidas, né? Exato. E esse é um dos grandes ensinamentos, né, dos irmãos estelares, como carinhosamente chamamos os pleiadianos, a compaixão e o amor incondicional.
porque pode não estar tão desenvolvido no nosso coração, mas é um sentimento inerente ao nosso ser. Nossa essência divina é compassiva, possui compaixão, transborda amor incondicional, mas as frustrações, o dia a dia, a vida da matéria, o nosso próprio sofrimento nos afastam desse sentimento tão natural, que é ter compassividade, que é ter compaixão pelo outro, é não ser inerte com o sofrimento alheio, não distanciar, não sermos frios. Claro que devemos sempre olhar para nós, a gente sempre fala sobre isso, da importância do autoconhecimento, do nosso olhar para nós, que somos a pessoa mais importante da nossa vida, afinal nós encarnamos sozinhos, nós iremos desencarnar sozinhos também. Claro, ao longo da jornada nós precisamos de diversas pessoas, nós não conseguimos e nem devemos ter uma vida solitária, nós precisamos uns dos outros para existir. E por esse motivo é tão importante a compaixão, mas a vida, e a gente entende, ela nos afasta um pouquinho, né? Principalmente quando estamos ali no centro da dor ou vivenciamos uma situação muito traumática. É muito difícil sair desse momento doloroso para ter compaixão com o outro. E em muitos momentos a gente acaba se vitimizando também. Para além do que realmente sentimos, e não deve ser negligenciado os nossos sentimentos de forma alguma, não existe sofrimento maior, sofrimento menor, competição de sofrimentos. Não, nós temos de verdade as nossas dores internas, mas elas não podem deixar que a gente seja frio com o outro ou que a gente se vitimize a tal ponto de sequer olhar para o lado, porque nós não somos o centro do universo, né? Então, temos diversas pessoas ao nosso redor, pessoas com situações mais favoráveis, situações mais desafiadoras. Então, de tempos em tempos, é muito importante que a gente se distancie um pouco das nossas próprias dores para também olhar para a dor do outro, né? Então, isso é inerente ao nosso ser. A compaixão, ela está dentro da gente. Então, é uma sementinha que a gente precisa, sim, às vezes, regar, porque a vida na matéria, essa correria louca, tudo que vivemos no nosso dia a dia, pode nos deixar ali no modo mais automático, né? Esse mundo extremamente digital, pareço uma senhora arcaica, né? Que não gosta de tecnologia, mas eu gosto. Porém, a gente se distancia um pouco da nossa essência, do contato com a natureza, do contato com as pessoas. Então, eu faço até um adendo aqui no nosso tema, que esse excesso também de tecnologia, de telas, nos distancia e faz talvez a gente ter menos compaixão uns com os outros, porque a gente não pega mais o telefone e liga para alguém, né? A gente às vezes não vai ver uma pessoa porque a gente tá vendo ela pelo Instagram mesmo, né? Tô vendo os stories, eu vi que ela saiu, eu vi que ela foi no cinema, eu vi que ela foi jantar, então eu nem mando mensagem para essa pessoa para saber como ela tá. Eu acho que eu sei como ela está e efetivamente eu não sei, porque a gente coloca aí nas redes sociais o que é conveniente para nós. E isso distancia. E esse distanciamento entre as pessoas também promove aí esse distanciamento da compaixão, do amor incondicional. Então, olhar para isso, né, com parcimônia, como podemos estar mais próximos das pessoas de forma geral, daquelas pessoas que nos fazem bem. Para quem que a gente pode ligar, quem que a gente pode resgatar essa amorosidade, quem que a gente pode auxiliar. E muitas vezes também alguma pessoa pode estar sofrendo ao nosso lado e a gente não faz ideia, porque a gente já tem uma imagem ali de que aparentemente aquela pessoa está bem e a gente nem expande o nosso olhar para isso, né? Nós não somos salvadores de ninguém, de um do outro, mas a gente pode sim, sempre oferecer apoio, oferecer ajuda para apoiar e às vezes dar esse impulso que essa pessoa precisava para sair de uma situação difícil. A gente pode ser aquela mão estendida divina a alguém, a gente pode ser aquele abraço acolhedor e amoroso, a gente sempre pode fazer algo para apoiar alguém. Claro que a pessoa precisa e deve desejar esse apoio, né? A gente não pode ser invasivo na vida de ninguém,
mas a pessoa manifestando alguma necessidade, manifestando algum desejo de ser apoiado para às vezes sair de uma situação difícil, nós temos condições sim de contribuir e colaborar, todos nós, independentemente da situação, da condição social, de cargos que ocupe, da profissão que tem, a gente sempre pode estender a mão para o nosso irmão, para a nossa irmã. E isso a gente desenvolve com o amor incondicional, né? Vem aí sempre a importância da gente dizer o quão fundamental é para a gente ter um bem viver, a gente desenvolver o amor incondicional, o amor que está dentro de nós, a nossa raiz divina, a nossa centelha divina é de amor incondicional, essa é a nossa essência e a gente pode tirar aquela poeira às vezes do nosso chakra cardíaco, né, da nossa amorosidade e limpá-lo, né, e colocá-lo em funcionamento, em evidência, para que a gente possa viver o amor por nós, amando e valorizando a nós mesmos e ao mesmo tempo também olhando com compaixão e amando os nossos irmãos e as nossas irmãs de forma incondicional, desenvolvendo esta compaixão que é tão importante nos dias de hoje, né, Nancy? Isso aí. Então vamos continuar daqui a pouquinho depois do nosso recado. Voltamos já. Olá, eu sou a Nancy Vale, canalizadora do Sistema Comando Estelar, e hoje eu tenho um convite muito especial para você, leitora, leitor, que adora leituras. Então te convido a ler Lúcia em uma Jornada Estelar, que é este livro belíssimo que eu psicografei com o auxílio, né? Essa mensagem veio das estrelas do meu mentor Ezequiel, que trouxe uma história extremamente inspiradora de uma garota que está em busca do seu conhecimento espiritual, em busca de conhecer e ter a certeza que existe muito mais entre o céu e a terra do que os nossos olhos podem ver. Então, você pode encontrar este livro na editora Perenzin, que deixou ele belíssimo. Então, vocês terão o site aqui, comprem o livro, presenteiem, leiam e se aprofundem ainda mais na jornada de autoconhecimento. Voltamos com o Portal de Luz e hoje estamos falando de um tema super especial que é a compaixão. E por falar em compaixão, os nossos irmãos estelares tão amorosos nos presentearam com o símbolo de fluidificação de água. Então, se você deseja beber água fluidificada, com fluidos energéticos de equilíbrio, de cura, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, o @Sistema Comando Estelar, @Espaço Luz Estelar, ou pelo nosso site espaçoluzestelar.com.br, que nós enviamos gratuitamente para você esse símbolo. Você pode fluidificar a sua água, dos animais, essa água pode ser utilizada das plantinhas, para a sua família, é um símbolo que você vai imprimir, plastificar, colocar embaixo da sua garrafa de água. Então, mais um presente, uma preciosidade dos pleiadianos para nos auxiliar na elevação planetária. E voltando para o nosso tema, Vinícius, falando em compaixão, no seu livro Pensamentos Estelares, descobrimos um texto que cabe bem com este tema de hoje. Vamos ler? Vamos! Vamos lá! O título é No Lugar do Outro. A empatia e a compaixão nascem do exercício de se colocar no lugar do outro, sobretudo dos que sofrem. E isso é tão importante nos dias de hoje. Isso traz serenidade, paz, equilíbrio, sensações que são sempre bem-vindas. Antes de emitir uma opinião sobre o semelhante, faça o exercício de se colocar no lugar dele. Entender, nem que seja por alto, o que se passa ao seu redor e o que o influencia a agir de tal maneira. Ao fazer esse exercício, o que antes poderia se tornar um julgamento, tem grandes chances de virar compreensão. E quão belo seria trocar uma acusação por um acolhimento. Portanto, silencie e faça o exercício de se colocar no lugar do outro. Só depois disso, fale algo a respeito. Isso
se ainda fizer algum sentido falar. Uau, hein? E o que você tem a dizer para nós depois dessa leitura? É o que falamos, né? Dessa importância de nos colocarmos no lugar do outro. Sim, muito importante a gente ter esse olhar de se olhar, mas também se colocar no lugar do outro. E isso pode mudar tudo, pode mudar toda uma situação, né? Às vezes o que, como diz o texto, né? O que poderia ser uma acusação se estender um acolhimento, né? E quando a gente consegue transformar, né? Mesmo que em curso, algo que poderia ser ruim e transformar em algo bom, a gente está no caminho abençoado. Isso aí. Então, só quero adiantar que nós teremos no finalzinho do programa um presente bem especial dos nossos irmãos estelares, que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Então, fiquem por aí. E Vinícius, essa compaixão, ela se estende, na verdade, por todos os seres, né? Quando falamos de compaixão, é interessante que a gente tenha compaixão por nós, né, em primeiro lugar, e por todos os seres. Todos os seres, né? Nós somos um, eu nunca vou me cansar de me dizer isso. Então conecte-se com você, com todos os humanos que estão perto de você, com os seres estelares também. Mas também a gente tem que olhar com muita compaixão para os animais, para as plantas, para toda a natureza, né? Toda a criação divina, tudo aquilo que está aqui conosco, né? Tudo aquilo que respira, tudo aquilo que vive aqui conosco, a gente tem que ter esse olhar compassivo, né? Então, a gente deve se questionar os nossos hábitos, questionar as nossas crenças, questionar aquilo que às vezes é passado de geração em geração, mas quando a gente olha com cuidado, não faz muito sentido. Então será que faz sentido manter um pássaro dentro de uma gaiola, né? Às vezes isso é uma tradição familiar, mas que, né, será que a gente está tendo compaixão daquele ser que está ali, né, sendo tolhido de sua liberdade, né? Isso passa pelos nossos hábitos alimentares também. Será que a gente tem se alimentado da melhor maneira possível, né? Olhando com compaixão para todos os seres? É uma reflexão muito importante que deve ser feita. Então a gente deve olhar para todos os seres, pessoas, animais, plantas, com essa amorosidade, com compaixão, porque às vezes a gente pode causar sofrimento ao outro, né? Então, não só reconhecer e se colocar no lugar do outro, mas o que a gente puder fazer para evitar o sofrimento do próximo, também podemos agir nessa direção, agir nesse sentido, né? Evitar o sofrimento também é um ato de compaixão. Então fica o convite para a gente refletir sobre os nossos hábitos, sobre os nossos modos de enxergar a vida, para que a gente promova muito mais amorosidade, muito mais integração e muito mais harmonia com o todo, né? Quando a gente está conectado com os animais, conectado com todos os seres vivos, né? A gente eleva essa força de amorosidade, a gente troca gentileza e amor e a gente se coloca numa condição muito mais humana, muito mais equilibrada e harmônica com o todo. Porque de forma muito prática, se vivêssemos em um mundo, em um planeta com mais compaixão, as coisas seriam muito diferentes. Então, é importante fazermos a nossa parte. Se o outro não faz a dele, não podemos fazer nada, porque tentar mudar o outro também é um desperdício de tempo e já falamos disso por aqui. Então façamos a nossa parte. Quando podemos olhar com compaixão em diversas situações, como eu posso ter compaixão dentro da minha família, em situações conflitantes, como eu posso trabalhar minha compaixão no meu ambiente de trabalho. Geralmente são ambientes mais hostis, pode ser um ambiente mais competitivo. Como eu posso ter compaixão com o meu colega de trabalho, com o meu superior, com quem está ao meu lado. Então é fundamental trazer a compaixão para todas as áreas da nossa vida. Como eu posso ter compaixão no trânsito, como eu posso ter compaixão diante de situações que estão escancaradas à nossa frente, como eu posso auxiliar o outro. Então,
como eu posso ajudar alguém já é um ato de se colocar no lugar dele. E nós temos diversas formas de auxiliar a pessoa, desde uma oração, que é um dos maiores benefícios, você poder orar por alguém de coração, sendo sincero, a uma ajuda realmente física, uma ajuda financeira, algo que esteja dentro do seu alcance, e trazer também essa compaixão para nós mesmos. E falando em trazer essa compaixão para nós, porque às vezes a gente ama mais o outro do que a nós, né? Então fica essa reflexão para que você se ame tanto quanto você ama os seus filhos, o seu marido, sua esposa, companheiro, companheira, familiares, né? Que você se ame tanto quanto. Os nossos irmãos estelares, como eu falei, trouxeram um baita presente para nós, que é um mantra. Para além do mantra Okyo-Shue, que nós sempre falamos, que significa benevolência e elevação espiritual, que é um mantra que você pode aí usar no seu japamala, meditar para sentir essa energia. Nós recebemos o mantra Om Hari Om, que é um mantra da compaixão. E ele diz o seguinte, esse mantra diz o seguinte: abra as portas do meu ser para a compaixão, livre do apego ou julgamento. Então, se você tiver um japamala, faz um japamala. Se você não tiver, faça uma sequência de repetições que forem adequadas a você. Om Hari Om. Om Hari Om. É fantástico. Nós temos experienciado, e muito interessante eu relatar algo que eu vivi ontem fazendo esse mantra. Eu senti todo o meu chakra cardíaco assim rodando, girando, né? Sentindo uma energia muito potente mesmo no coração. Então, faça esse mantra para, como falamos no comecinho do programa, a sementinha tá aí, a gente precisa regá-la diariamente diante dos nossos desafios, das nossas próprias frustrações e dores. A sementinha brota bem devagar. Então, esse mantra tão abençoado é mais uma forma de brotar aí, nascer uma árvore linda, belíssima, de compaixão para todos os seres. Então, Om Hari Om, faça esse mantra, deixa aí como lição de casa, fala pra gente o que você sentiu fazendo esse mantra. É mais uma forma de conexão com os irmãos estelares, e vejam quanto eles têm compaixão por nós, que eles disponibilizam tantas ferramentas para que possamos nos conectar, para que a gente possa se elevar, para que a gente possa sintonizar com a nossa essência, com o nosso eu superior. Então, que a gente possa aprender com eles, que já estiveram no nosso lugar, seres que já passaram pelas experiências que passamos, e por isso que eles têm tanta amorosidade, para que a gente não repita alguns erros, para que a gente saia dessa encarnação um pouquinho melhor do que quando chegamos. Então vamos encerrando, trazendo a importância da compaixão e como esses seres têm tanta compaixão com a gente. Então, o maior ensinamento, um dos maiores ensinamentos, eu diria, dos irmãos estelares, dos pleiadianos, é a compaixão, o amor incondicional. Então, sintonizem com esse mantra Om Hari Om. Concorda, Vinícius? Sim, é isso aí. Se você já tem o hábito desenvolvido da compaixão, fortaleça e prolongue isso na sua vida e estenda isso o máximo que você puder. Se você ainda sente essa necessidade de trabalhar e desenvolver a compaixão, tá tudo bem também. Se olhe, se trabalhe, pratique este mantra e desenvolva essa qualidade em você. Às vezes a gente não está pronto, mas a gente pode sim mudar nós mesmos, mudar as nossas relações conosco mesmo e também, claro, beneficiando o próximo e o outro. Então desenvolva a compaixão, viva a compaixão. Esse é o recado dos nossos irmãos estelares, os pleiadianos, para você. É isso, ficamos por aqui, nos vemos na próxima quinta-feira. Gratidão por estarmos juntos, por nos ouvir. Seguimos aqui nessa jornada estelar. Tchau, tchau. Tchau.